Para nosso bate-papo de hoje, temos presente aqui no estúdio o professor doutor Antônio Dionísio Lopes, que é advogado criminalista e professor de processo penal. Foi professor titular da Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul por mais de 30 anos. Também atuou como professor do curso de Direito da Faculdade do Rio Grande do Sul e instituição da rede de Universidade Laurent por 5 anos. É procurador de justiça aposentado, ex-delegado de polícia e ex-superintendente da SUSEP do Rio Grande do Sul. Graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Penal e Processo Penal. Atua nos seguintes temas: sonegação, bons negócios, crimes fiscais e ambientais e na área de segurança pública. Obrigado pela presença, doutor Dionísio. Bom, eu quero apresentar também os nossos convidados. A gente está aqui com a Graziele, que é do curso de Direito. Obrigada pela presença. Com o Paulo, que também é do curso de Direito. Do curso de Jornalismo, a gente tem outro Paulo. E do curso de Direito, a Ana Beatriz. Muito obrigado e muito obrigada à nossa plateia também presente hoje. Bom, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Doutor Dionísio, o Fórum Privilegiado de Autoridades no Brasil influencia na condução dos processos contra políticos no Brasil? Historicamente, o Fórum Privilegiado foi criado para proteger não a pessoa, o cargo, né? O rei, a rainha, o príncipe, etc., para proteger o cargo, não o João da Silva. Muito bem, isso perpassou vários séculos até chegar nos dias de hoje, em que esse instituto define de forma exaustiva na Constituição quem será processado pelos tribunais se praticarem crimes comuns ou de responsabilidade. De forma exaustiva, não é exemplificativa. São só aqueles ali, presidente da República, ministro do Supremo, ministro do STJ, deputados federais, governadores, só esses que são processados exclusivamente, perdoem o pleonasmo, pelos tribunais se praticarem crimes comuns ou de responsabilidade. O problema não está no fato de ser privilegiado o fórum. O privilégio de fórum não é benefício. Tem que entender, nós temos que interpretar assim. É uma regra processual. Exatamente por quê? E, para até, sob o ponto de vista de um resultado, é até prejudicial àquele que tem esse benefício. Ele não é favorável, é prejudicial. Por quê? Porque quem é processado pelo foro especial, privilegiado, um por um dos tribunais, eles não têm a seu pró o recurso ordinário. Só tem recurso especial e extraordinário que, excepcionalmente, poderão ser examinados se presentes alguns pressupostos. Já o comum, o nosso aqui, da superfície, esses têm. Ele é processado pelo juiz, se condenado, ele vai para o tribunal ordinário, e aí vem o que se chama de duplo grau de jurisdição, e se for mantida a condenação, ainda pode subir, desde que seja matéria de direito, etc, etc. Ou seja, não é um privilégio, não é um benefício. O que traz aí para a sociedade a ideia é de que, como ele é presidente do Senado, como é isso, como aquilo, ele não pode, ele é intocável. Não é bem assim. O problema é que as nossas forças, até então, mesmo que nós estejamos num sistema democrático, as nossas forças repressivas sempre foram débeis, deficitárias. O que mudou? Mudou é que nós tivemos, assim, um esplendor de atividades judicializadas que apanham essas pessoas importantes e processam essas pessoas importantes e colocam na cadeia essas pessoas importantes. Essa é a diferença. Quem tem foro especial vai ser julgado pelo STF. Aliás, os tribunais têm duas competências, competência recursal e competência originária. Não são só eles que têm, o juiz tem, o promotor tem, o procurador da República tem, os desembargadores têm, em função das funções exatamente que eles desempenham. Ou seja, quem é processado por um tribunal vai ter esse probleminha, não ter recurso ordinário. E, excepcionalmente, subirá se houver uma das hipóteses do recurso especial ou extraordinário, que são recursos, como o nome está dizendo, extraordinários. Só sobem se presentes alguns pressupostos.
constitucionais para que os tribunais competentes conheçam e decidam. Só que aí criou-se um problema, talvez em consequência disso, é que veio essa reação, de que demora muito. Por quê? Porque os tribunais ordinários não têm essa tradição. Nós tivemos até o mensalão, o número da ação penal era 487, ou seja, só 487 processos foram instaurados pelo Supremo desde que ele existe. Agora, vai em qualquer vara criminal, tem 3.000, 4.000, 5.000 processos. E como nós sabemos, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Quer dizer, às vezes os ministros não têm o mesmo traquejo de um juiz. Por quê? Porque eles não estão naquela labuta dioturnamente. Agora é que houve essa avalanche de processos em consequência dessa nova mentalidade, felizmente, né? No sentido de que essas pessoas também sejam apanhados pelas ações penais. Os que vão lá para Curitiba, esses que não têm foro especial, e os que têm foro especial são julgados pelo Supremo, como foi o caso do mensalão. Né? Naquela época, quase todos foram condenados. Então, nós saímos desse marasmo de que o foro especial só beneficia e tal. Não é bem assim. Processualmente, eu entendo que até devo, porque o cargo é que tem que ser prestigiado, repito. Não é o João da Silva, é o cargo que tem que ser prestigiado. É o presidente da República, é o ministro, não sei das quantas lá. Essa é a minha visão, né, crítica, no sentido da pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta indo para a delação premiada, tá? A gente está nesse caso agora da Lava Jato, tem o Alberto Youssef, que está com a delação premiada. Ele já passou por isso, alguns anos atrás, no Banestado. Na opinião do senhor, como que é uma pessoa que já passou por delação premiada, passar novamente? É correto isso? Ou a pessoa deveria ser julgada sem essa opção? Essa situação para o povo, assim, que não é muito, não lida muito com a matéria, parece uma coisa meio emblemática, né? Sim. Mas a delação premiada é um dos instrumentos de uma investigação. É um dos instrumentos. Ou seja, se o Estado pode negociar com o autor de uma infração, o Estado, leia-se o Poder Judiciário, com o autor de uma infração, desde que aquilo que ele confessar seja comprovado. Por isso que às vezes demora, essa do Marcelo Odebrecht está demorando, porque estão constatando se aquilo que ele disse é verdadeiro. Porque enquanto não se chegar à consciência de que aquilo que ele disse é verdadeiro, ele não tem direito à delação. E o que vai acontecer? Comprovadas as confissões, as declarações, aí eles passam a ter oportunamente alguns benefícios, em consequência desta ajuda, entre aspas, que eles dão para o Estado julgador, que é o juiz, que é o promotor, que é o Tribunal Regional, o Tribunal Estadual, Tribunais Superiores. Eles ajudam, enfim. Isso não é coisa nossa aqui do Brasil. Na época das mãos limpas, na Itália aconteceu, enfim. Vários delitos, essas grandes gangues, esses escrotas internacionais, só são descobertos via delação premiada. Ou seja, é um benefício pela colaboração. Bom, na gíria, vamos dizer assim, seria uma alcaguetagem, né? Vou alcaguetar fulano. Mas, tecnicamente, com todas as pompas, né, é uma delação premiada, cujo objetivo é esse. É facilitar para o Estado acusação, para o Estado investigação, a descoberta da verdade. Mas Se descoberta a verdade, aí ele vai ter benefício, caso contrário, ele não vai ter benefício nenhum. Sim. Por exemplo, ele, voltando para o Alberto Youssef, ele não é réu primário, correto? Correto. Como que uma pena de 20 anos, se eu não me engano, vai para 4? Tem uma... Não, acho que não... Não foi isso tudo? Não, foi bem isso que aconteceu. Porque eu vendo em alguns veículos que foi para 4 anos, porque ele vai, na verdade, ele está cumprindo o 3º ano, vai agora para o regime, ele vai ficar com a tornozeleira e depois ele vai... Domiciliar. Isso. Mas não diminui, ele recebeu esse benefício de não ficar no presídio. Entendi. Ele vai ficar em casa, não sei se com tornozeleira ou sem tornozeleira. Com tornozeleira por prisão 6 domiciliar, meses, quer dizer, ele continua preso, né? Continua cumprindo. E depois ele vai para o regime aberto, né? É. Entendi. Bom, e várias vezes que ele passou pela televisão, quantas vezes tu viste? Muitas. Algumas vezes. E ele e o japonês aqui. Né? Ótimo. Bom, é possível uma reforma interna no judiciário sem a formulação de leis pelo legislativo? E qual seria o limite de interferência entre poderes nesse caso? Bom, a regra básica da Constituição é que os poderes devem ser independentes, devem ser fortalecidos,
e dá a cada um o que é seu. O legislativo para legislar sobre causas importantes, né, especialmente sobre os direitos fundamentais do cidadão. O executivo para executar aquelas leis que vieram do poder legislativo. E se houver alguma violação a essas leis, desde que tipificadas numa determinada lei, no Código Penal, por exemplo, o autor desta infração vai ser processado normalmente, vai ser absolvido ou condenado. E aí entra o judiciário para exatamente fazer essa parte do julgamento daquele processo. Agora, o que tem que haver, me parece, é uma capacitação para o legislativo para criar as leis, né? Porque fala-se muito em aumentar a pena, diminuir pena, tipificar melhor, crime hediondo, etc. Aí, sabe como é que eu respondo a tudo isso? O camarada está 2 horas da madrugada para assaltar ou para sequestrar alguém. Ele não leva no bolso uma máquina de somar ou de calcular, para saber qual delito ele vai praticar, para ver qual é o delito de menor pena. Não, ele pratica o delito, ele nem quer saber qual é, se a pena é de 20, 30, 40, 50 anos. Não quer saber. Ele vai praticar porque é uma coisa de ímpeto que ele quer fazer, e ele não está nem preocupado se é hediondo, se não é, se é semiaberto, aberto, etc, etc. Isso é uma questão até de caráter da pessoa. Embora eu discorde da tese do Lombroso, que se todo mundo já nasce criminoso, não é bem assim. A contratese seria, por exemplo, vai num jogo Corinthians e São Paulo e começa a perguntar quantos paulistas, quantos corintianos, o que vai dar? A mesma coisa, né? Ou seja, ele foi num presídio, os presídios, para pegar as informações e criar a tese. Por isso que a tese dele foi bombardeada. Claro que os presos já carregam essa cruz, eles ficam, vamos dizer assim, intelectualizados de acordo com aquele sistema. Eu tenho aqui até uma reportagem em que 2 presos foram colocados na rua, algemados numa cesta de lixo. Por que nós vamos esperar que saia dali? Sim. Se a pena é para recuperar, reinserir, ressocializar... Não recupera, né? Ou seja, o Lombroso pergunta para aqueles 2 ali, o que vai acontecer? A tese dele é furada por isso, porque ele foi num presídio e criou a tese de acordo com os próprios criminosos que estavam ali. Ele não foi falar com outras pessoas, não foi conversar com outras pessoas que não são criminosas. E aí sim fazer o contraponto, né? Por isso que ele foi repudiado, ou seja, a pessoa já nasce criminosa. Eu discordo disso. Eu discordo também. Vai depender da família, por isso que eu falei lá atrás, Sim, né? do contexto que ele está envolvido. O pai, né? a mãe, com etc. certeza. Quer dizer, ele tem que ter um modelo feminino, um modelo masculino, para ver como é que ele vai se nortear. Né? É uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Sim, é um exemplo, né? Como que... E tem coisas fundamentais que, às vezes, as mães nem sabem, não teriam nem como saber. A teoria de Lacan, qual é a teoria de Lacan? Ele diz que a mãe, quando amamenta o filho, ela tem que olhar para o olho do filho, porque ele vai se ver aqui na córnea, na menina dos olhos, e vai se dar conta de que ele é independente, ele não é a continuação da mãe. Isso faz com que ele seja precoce em tudo, até no aprendizado. Quem é que sabe disso? Qual é a mãe que sabe? Ninguém. Só quem lê um pouquinho, aliás, a leitura é fundamental para que as pessoas não caiam no ostracismo. A leitura cria por dentro uma luminosidade incrível e faz com que as pessoas comecem a ver as coisas diferentes. É fundamental, especialmente o pessoal do direito. Tem que ler tudo, até gibi, tem que ler Capitão América, tudo que cai nas mãos. Alguma coisa, né? Ele vai dar para o leitor. Bom, vamos mudar de assunto. Cada vez mais as pessoas têm acesso à universidade. Como que nós podemos descobrir um talento para uma profissão? Eu vou contar uma historinha bem pequenininha, e a partir dela eu vou responder a tua pergunta. Tem um menino que se formou em administração, um belo de um currículo, não fez doutorado, ele fez especialização em RH, administração, essas coisas, e estava esperando uma oportunidade. Aí saiu, chamado no jornal, como sai, né? Procura esse papapá. Aí no outro dia ele pegou o diploma dele, se arrumou direitinho, foi se apresentar para o diretor de RH lá. Olha, eu vim atrás disso aqui, os senhores estão precisando e tal, e tal, e tal. Aí o diretor olhou para ele assim, tudo bem, nós estamos realmente precisando, mas primeiro eu quero que tu vás para a tua casa hoje e à tardinha, quando chegares, tu lava as mãos da tua mãe. Deve ser alguma coisa importante, né? Ele pensou, chegou em casa, pegou um balde, um pano, pediu para a mãe dele sentar
E começou a lavar as mãos. Aí ele foi ver as mãos da mãe dele. Ele nunca se preocupou em olhar as mãos da mãe dele. Nunca. E nunca se preocupou com outras coisas também, ajudar a mãe a isso e aquilo. Nunca fez nada. Aí ele perguntou para a mamãe, o que é isso aqui, mãe? Essas rugas, frieiras, tem de tudo aqui. Meu filho, como é que tu achas que eu paguei a tua faculdade? Lavando roupa para fora, comprando a comida, para que tu pudesse te formar. Bom, a partir dali, deu start nele, acendeu uma luz. Ele começou inclusive lavou as roupas daquele dia, varreu a casa naquele dia, fez tudo que tinha que fazer, coisa que ele nunca fez, nunca se deu conta, ele nunca olhou para a mãe dele para saber o que ela fazia, nunca se preocupou em saber qual era, de onde é que ela tirava o dinheiro. O dia que ele ficou sabendo, aí ele mudou totalmente. E no outro dia foi lá falar com o diretor, né? Olha, eu fiz conforme o senhor mandou e tal. Ele disse, tu entendeste por que eu te mandei fazer isso? Ele pensou assim, eu acho que sim, o senhor me fez ver coisas muito importantes que eu nunca tinha visto. E qual foi a tua reação? Eu mudei imediatamente. Como assim? Eu lavei a roupa daquela noite, lavei a louça, arrumei a minha cama, arrumei a cama da minha mãe, fiz um carinho na minha mãe, fui dormir e estou aqui disposto e consciente do que eu devo fazer doravante. Aí ele olhou assim, está desempregado. Bom, profissão, eu vou dar uma ideia assim dos 3 pilares da educação. Saber fazer e saber ser. Por aí já se chega a algum lugar. O que é saber? Matar alguém, isso é um homicídio, tá, e aí? Eu tenho que saber fazer o quê? Alguém matou, tá, mas eu, delegado de polícia, tenho que saber fazer o quê? Eu tenho que instaurar um inquérito, eu tenho que saber que isso aqui é crime de ação pública incondicionada, eu tenho que apurar autoria e materialidade e mandar isso aqui para o Ministério Público. Tá, e o saber ser, eu tenho que ser ético, eu não posso criar provas, eu não posso fantasiar os fatos, porque isso aqui é uma coisa muito delicada, trata-se da liberdade das pessoas. Tá. O que mais? Saber fazer, saber ser. A inteligência vem do fazer, não é do saber. Eu posso ler 300 livros, se eu não fizer nada, o que adiantou esse saber? Eu tenho que operacionalizar esse saber. Tá, e onde é que entra o talento? O talento está em descobrir isso. Eu tenho que descobrir, no momento que eu começar a fazer as coisas, eu vou sentir. É a mesma coisa que casar, vou fazer uma comparação. Aqui, vocês conhecem o SPC lá do Minas Gerais, né? Só para contrariar. Sim. Sai da minha aba, sai para lá. Imagina tu errar num casamento e ter que aturar todas as noites aquela mala do teu lado ali. Então, para que não haja esse problema, tu tens que escolher a tua profissão. E ela decorre do teu talento. Eu faço até uma comparação. É como se fosse uma bala de prata, tu não pode errar. E aí vem a outra resposta que tu vai me fazer, a outra pergunta que tu vai me fazer daqui a pouco. Tá, e por que desiste? Não tem pessoas que se separam da mulher, do marido? Sim. Por isso, desiste, porque eles não acertaram o tiro, não era bala. Eles tinham uma bala de prata e erraram, em vez de acertar no quero, acertaram na coruja. E aí, às vezes demoram para se dar conta. Eu acho que tem uma coisa, não digo tão simples, mas matematicamente fácil. Eu gosto de ciências exatas do que ciências humanas. Por aí eu já tenho um divisor de águas. Se eu gosto de ciências humanas, bom, fica bem mais fácil de descobrir o que eu quero. Se eu gosto de ciências exatas, eu também tenho, pelo menos diminui bastante a preocupação em definir e jamais associem o talento e a consequente profissão com o dinheiro. O ideal seria casar as duas coisas. O ideal. Mas o problema é que depois nós vamos virar, se for funcionário público, relapso, porque não é isso que eu queria. Lá no estado do Rio Grande do Sul, tem uma turma que o pessoal chama de TQQ. TQQ, sabe por quê? Porque só trabalham terças, quartas e quintas. Juízes e promotores, claro, nem todos, alguns, né? Terças e quartas e quinta. Quinta eles vão embora para Porto Alegre, os que trabalham no interior.
Só trabalho terças, quartas e quintas. Por que eles fazem? Porque eles não têm talento para ser juiz, muito menos promotor. Não aguenta, Então né? é importante, eu tenho que gostar, eu tenho que levantar Sim. de manhã com tesão pelo que eu vou fazer. Eu tenho que gostar daquilo que eu faço. Com certeza. Senão você também não vai ser um bom profissional, correto? Senão você também não vai ser um bom profissional. Tu vai ser envolvido, vai acontecer o que está acontecendo hoje aí, né? Os nossos políticos que não têm talento, tem talento é para surrupiar o dinheiro do povo, etc. Então é importante isso, eu tenho que gostar do que eu faço. Com certeza. Todos os dias eu vou fazer isso e nunca vou me arrepender. E nunca vou dizer que eu estou cansado. Algum de vocês chegou a cursar outro curso antes de efetivar ou não? Não? Todos já sabiam o que queriam desde o começo. Bacana. É bom, é muito bom, porque se ganha tempo. E lá adiante, tu vai para o interior, por exemplo, como funcionário público, eles nunca mais vão te esquecer. Eles vão dizer, por aqui passou o delegado fulano, passou o promotor cicrano, passou o juiz. E esse legado só faz quem tem talento. Quem não tem talento nunca vai deixar legado nenhum para ninguém, ao contrário. A pior coisa é a pessoa olhar para trás e não ver obra nenhuma obra feita. Ele é um homem sem obras. E quem é que faz isso? Quem não tem talento. Quem não passou por aqui, nunca soube o que ele queria. E aí são essas pessoas que andam por aí, rolando por aí, né? Viciadinhos, cheiradores e não sei o quê. É porque eles se perderam no tempo. Não tiveram força de vontade, não foram, às vezes, conduzidos pelo pai como devesse ser conduzido. Não como esses, nós tínhamos alguns adolescentes, tem adolescente com 30 anos hoje, ganhando pensão. Tem que começar a trabalhar com 15, 16 anos para poder já forjar a ideia do que é 100 reais. Se não pegar, me dá 500, me dá 100, me dá 1.000, ele nem quer saber, ele vai gastar da forma que ele quiser. Agora, se ele ganhou aquele 100, ele vai gastar com muito cuidado aqueles 100 reais que ele ganhou. Vamos agora para a pergunta da nossa plateia. Boa noite, doutor. Referente ao mercado de trabalho, como no mercado já existe, voltado ao direito, já existe bastante profissionais formados, todo ano entra milhares de alunos buscando a formação. Como definir qual área atuar, qual área mais promissora, como decidir essa questão tão importante para a nossa carreira? Bom, em primeiro lugar, meu amigo, uma instituição de ensino existe para fazer duas coisas: informar e transformar. O aluno, quando entra no primeiro semestre, ele tem que sair totalmente transformado lá no fim. Primeira coisa. Em segundo lugar, vem logo a seguir o que se chama de empregabilidade. Só que para tu teres essa empregabilidade, tu tens que já saber qual é o teu talento. E não furar por aí, pegar qualquer procura, precisa-se disso. Não, tu tem que saber o que tu queres. E se tu fizeres isso, tu vai descobrir imediatamente uma profissão que vai te dar o prazer e até de dizer, ainda bem que eu não errei o tiro, ainda bem que eu acertei a minha profissão. Não pode ficar tentando descobrir ficar uma noite inteira sem dormir para saber o que quer. É uma coisa que vem ao natural. Se vocês fizerem uma introspecção, vocês vão descobrir o que vocês querem. Mas não associe isso ao dinheiro, ao salário. Não associem. Em primeiro lugar, procurem ver do que vocês... Vocês, quando namoram uma pessoa, se aproximam pelo quê? Pelo interesse. Qual é o interesse? É aquela coisa que nasce assim, essa aí é a mulher. Não é isso? Pois é, a profissão é a mesma coisa. Ela aparece assim, de repente, e se agarre nessa profissão. Vocês vão ver que lá adiante a empregabilidade vai acontecer ao natural. O espaço de cada um de vocês está assegurado, tranquilamente. E concorrência não existe, por uma razão muito simples, que, lamentavelmente, nem todos acertam a profissão. Aí nós temos profissionais medíocres, profissionais que trabalham um pouco, profissionais que fazem falcatrua, e nessa brecha que fica é que entram os verdadeiros profissionais. Os talentosos, eles ganham o mercado sem fazer esforço, porque qualquer pessoa que for procurar esse profissional vai sentir a firmeza, a honradez e a verticalidade desse profissional. Só para ter uma ideia assim, uma coisinha parece simples, né? Uma vez uma senhora chamou esses eletrotécnicos para arrumar a geladeira que estava estragada. Aí chegou lá com a malinha dele, né?
Ela abriu a porta, ele entrou. O que houve? Ah, essa geladeira não gela. Aí dá licença, abriu a geladeira, olhou, meteu a mão ali nas caixinhas de gelo, realmente estava quente e tal, fechou. A malinha, a famosa malinha, ele abriu aquela parte de ferro de trás, aquela grade, tirou um parafuso lá de baixo, botou aqui, sim, pegou um parafuso novo e colocou no lugar daquele parafuso de baixo. Pode ligar. Ligou, a geladeira funcionou. Aí ela perguntou, quanto é que o senhor vai me cobrar? R$80. Como R$80? A senhora sabe que tempo eu levei para saber que era esse o parafuso que eu queria? Sabe o que poderia ter acontecido, senhora? Vira aqui um aventureiro, conversado a senhora e laqueado a senhora, vinha com a carrocinha já atrás do carro, levaria a sua geladeira para casa, para a oficina dele, e devolveria um mês depois, e não sei se consertado. Iria cobrar muito mais de R$80. É assim que tem que ser o profissional. Ele tem que saber fazer, não aventurar com a liberdade dos outros, não aventurar com o patrimônio dos outros, no caso de ser advogado. Ele tem que saber exatamente como ele deve agir. Por isso é que é o tripé da educação, né? Saber fazer e saber ser. Se ele tiver essas três coisas, ele é melhor que qualquer profissional que tu pode imaginar. E começa a pensar nisso desde hoje. Que semestre estás? Terceiro? Começa a pensar desde hoje que tu vai ver que tu chega lá tranquilamente. Cada um de vocês que pensar e agir assim, já tem um espaço reservado no futuro. Essa história de 10 mil inscritos no concurso para juiz, 20 mil inscritos para concurso para promotor, estatisticamente, matematicamente, é uma coisa impossível. Mas sabe quantos daqueles estão prontos para o concurso? Não passa de 10%. Quer dizer, na realidade, tu vai ter, de 20, tu vai ter 5 mil, no máximo 5 mil concorrentes, dos 20 mil, no máximo 5, porque os outros 15 não estão preparados. Ou estão ali porque o pai quer que seja promotor, ou porque a mãe quer que seja juiz, eles não estão ali por vontade própria. Ah, vou aventurar, fazer esse concurso. Assim não chega nunca na profissão que ele quer. E por isso que a nossa sociedade está capenga de profissionais éticos, competentes, que digam a verdade, que lutem pelo direito, pela justiça. Com certeza. Mais alguma pergunta dos nossos convidados? Paulo, eu sei que você queria perguntar alguma coisa. Boa tarde. Boa tarde. Só voltando um pouquinho o tema de Constituição, um grande jornal da TV fez uma enquete com várias pessoas perguntando o que era Constituição para algumas pessoas. E 95% delas não sabiam responder. E dessas 95%, 85% já tinham concluído o ensino médio. E o senhor, como é que o senhor entende, se o senhor acha melhor a gente era hora de introduzir uma matéria nesse sentido, no ensino médio, ou talvez no fundamental, para dar um alicerce, para a pessoa começar, não a entender completamente o direito, mas ter uma noção de Constituição ou de algumas matérias do direito, inclusive de direitos fundamentais? Eu, quando tirei o primário, vou voltar lá na minha época, tinha canto orfeônico, tinha moral e cívica, nós aprendemos todos os hinos, nós entrávamos, tinha uma formatura que se chamava como se fosse milico, ficava um atrás do outro. Na hora que a diretora mandava, todo mundo entrava em sala de aula. Nós aprendemos o que é moral e cívica, sabíamos exatamente o que era moral e cívica, e nesta matéria, alguns princípios constitucionais eram trabalhados com alunos de 8, 9, 10 anos. Hoje, me parece que em algumas escolas, crianças com 10, 12, 13 anos vão para cima das mesas fazer discurso, quebram quadro, quebram parede, quebram madeira e até transam dentro dos colégios. Aí fica difícil realmente tentar se fazer uma coisa que devesse ser obrigatória. Uma coisa, o civismo é uma matéria importantíssima para que o cidadão tenha amor pelo Brasil, tenha o amor pelas cores. Isso está muito banalizado. Está banalizado demais. Eu sempre trago um exemplo para... corriqueiro, quase tudo que é lugar que eu vou, trago esse exemplo. Lá na Marina da Glória, no Rio, tem uma placa que diz assim: a diferença entre as crianças e o adulto é o tamanho dos seus brinquedos. Tá, e daí? E daí é o seguinte, como é que eram os brinquedos lá atrás, há 20, 30 anos? O pai fazia o caminhãozinho, a mãe fazia a bonequinha.
Quando estragavam esses brinquedos, como é que fazia? O pai arrumava o caminhãozinho e a mãe arrumava a bonequinha. O que aconteceu? Sumiram as bonecas, sumiram os caminhões. Essa ideia de globalização, tudo vem pronto já, etc. Quando estraga, o que acontece? Vai para onde? O lixo. E é isso que estão fazendo com as pessoas. As pessoas estão sendo banalizadas, estão sendo afastadas por uma consequência lógica, um reflexo indireto. Não está havendo a ideia de tratar as pessoas como pessoas. Né? Pode se vir na rua. A forma, tem gente dormindo na rua, tem gente que está no MST, que ganha um X por mês para fazer baderna, tem outros que vão não sei para onde. E aí? Que dê o respeito pelo ser humano, pelo cidadão. Não existe. Então, a Constituição traz esses parâmetros e eles devessem vir também até o primeiro grau, eu entendo assim, exatamente porque a criança quase adolescente, ela tem que ter uma ideia de que tem uma lei maior, que regra todo o comportamento. Com base nessa lei maior, vem as leis ordinárias, que vão traçar o que é crime, o que não é crime, o que pode, o que não pode. Por essas e outras razões, eu não sei por que também quer acabar com a educação física, eu acho fundamental, até para acabar com uma das causas da criminalidade, a educação física. Sim. Eu não sei, eu acho que é o que eu falei desde o início. A pessoa tem que ter talento, tem que ter verticalidade, tem que gostar do que faz. Isso não acontece esse problema, né? Infelizmente. Não tem noção do que está fazendo. Vamos votar, o partido quer que se vote, vamos votar conforme o partido manda. Aí não funciona. Com certeza. Bom, doutor Dionísio, se eu pudesse, eu ficaria aqui com o senhor mais horas, porque tem muitas coisas para o senhor oferecer para a gente de informação, mas infelizmente nosso programa fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no estúdio, nossa plateia, os nossos convidados, futuros advogados e jornalistas. Doutor Dionísio, muito obrigada pela sua presença e eu espero vocês no próximo programa. Até lá. Uma frase